o que ele escreveu. Depois no Salmo 16, no verso 11, está escrito assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então veja, esses viram alguma coisa que vai além do que a gente pode ver na nossa própria experiência, naquele alargamento inicial da nossa visão, né? E aí você começa a ver, quando alguém viu a luz, né? Amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que nós havemos de ser. Então alguém viu a luz. Depois, então ali você tem como se fosse uma célula, né? Depois, aqueles irmãos se ajuntam, porque todos viram a luz, todos têm a mesma vida. E você começa a ver como se em cada local, um aqui em Tapejara, ali em Londrina, lá em Belo Horizonte, lá em Maringá, começam a ter alguns órgãos, algumas manifestações claras da vida do Senhor, né? E depois, então, você começa a ver que tudo isso vai se ajuntando numa obra, alguns irmãos começam a circular, e vão aqui, vão ali, e depois, alguma coisa muito maior, e parece que está abrindo, mas na verdade não está abrindo, está convergindo, porque a realidade lá no fim é Cristo. É a realidade da vida de Deus expressa na multiforme sabedoria por meio da igreja. E é alguma coisa muito grande que o Senhor vai revelando, que Ele vai formando. E isso tem a ver com a sua obra, né? Como diz que na dispensação da plenitude dos tempos, Ele vai fazer convergir em Cristo. Então tudo isso vai formando o corpo de Cristo. E o propósito eterno de Deus, como nós vemos lá também em Coríntios capítulo 15, é que Deus seja tudo em todos, é unir tudo em Cristo na glória. E aí você lembra aquela questão do cegar. Cegou os entendimentos dos incrédulos para eles não perceberem toda a glória de Deus na face de Cristo. Mas nós vamos ser transformados à imagem de Cristo. Lá em Romanos 8, capítulo 29, nós lemos, verso 29, nós lemos no primeiro dia, diz assim: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja, Cristo formado em nós, o eterno propósito de Deus. Lá em Efésios capítulo 1, no verso 22, diz assim: Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Tudo em todas as coisas. E no capítulo 5, no verso 23, diz assim: Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E você percebe como que Deus vai cumprir esse propósito. Essa convergência em Cristo, essa unidade. E é por isso que Deus fez o homem à sua própria imagem, à sua semelhança, tendo nos criado como homem e como mulher, e disse que não era bom que o homem estivesse só. E depois, lá em Gênesis 2, ele disse: então o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Mas o que significava aquilo no eterno propósito de Deus? Quando ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então veja, quando você vê, ele disse: eu edificarei a minha igreja, como ele formou a mulher e a levou ao homem.
E você começa a ver então um propósito muito maior que Deus está fazendo. Uma obra maravilhosa que nós não acreditaríamos se nula contasse. E você começa a perceber isso. Grande é este mistério, diz aqui no capítulo 5. Mas eu faço referência, o apóstolo escreveu, a Cristo e à igreja. Né? Na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 6, no verso 7, diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Né? Deus é espírito. E agora então a vida de Deus em nós vai se unir, vai se formar e vai estar plenamente formada para ser um com Cristo, no eterno propósito de Deus. E aí quando você começa a olhar essa questão da profundidade, essa questão da altura, aquilo que está no coração de Deus, nós ficamos surpreendidos. Eu não sei o que vocês sentem quando a gente começa a refletir sobre o que Deus está fazendo, sobre qual é o nosso chamamento. Mas isso é alguma coisa que quando você vai vendo e vai alargando a visão, isso nos maravilha, nos assombra, como nós dissemos, né? É alguma coisa tremenda. Como diz lá na primeira carta de João, no capítulo 4, né? Que Deus é amor. Essa é uma das maiores revelações da palavra de Deus. Primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 7, né? Todo o texto diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas como nós saberíamos que Deus é amor? Porque o amor de Deus foi manifestado. E ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. O Verbo se fez carne. Não é bom que o homem esteja só, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. Veja o que é a glória de Deus, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Pai, desejo que, onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. E aí você começa a perceber esse eterno propósito de Deus em Cristo e como que essa visão vai nos mostrar tudo convergindo para Ele. E é por isso que nós precisamos então voltar lá onde nós lemos em Efésios 3, quando ele orou, né, para que nós fôssemos robustecidos com poder pelo Espírito no nosso homem interior e pudéssemos então, estando fundados e arraigados em amor, compreendermos com todos os santos. Né? Então ele diz assim, Efésios capítulo 3, verso 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, a glória do ser de Deus, de ser um, vos conceda que vocês sejam robustecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, veja, arraigados e fundados em amor, a base é o amor. Quando aquelas duas bases de prata das tábuas do tabernáculo, a prata sempre fala da redenção, o amor de Deus revelado. Arraigados e fundados em amor, nós vamos poder, olha só, para que vocês, robustecidos no homem interior, estando arraigados e fundados em amor, possam compreender
com todos os santos. Todos os santos. Não somente os santos em Tapejara, mas todos os santos. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor. Veja, você já estava fundado e arraigado em amor. Já era a base. Essa é a base da igreja. Mas se nós estamos nesse amor, com todos os santos, nós vamos poder compreender um amor que excede o entendimento. E esse propósito de Deus, da glória de Deus de ser um, agora Ele vai nos incluir, como Ele orou, para que nós sejamos um, como Tu, ó Pai, o és em mim. Ele orou assim. Então veja, nós estando arraigados e fundados em amor, para que nós possamos compreender com todos os santos, e aí você vê então aquela extensão da revelação, da multiforme sabedoria de Deus na igreja, né? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Por isso é que se nós vimos alguma coisa, nós ainda não vimos tudo. E Deus vai nos surpreender com esse amor que excede o entendimento, com aquela paz que excede o entendimento. Tudo de Deus excede o que Ele tem preparado para os que o amam. Olho não viu, ouvido não ouviu, nem jamais passou no pensamento, no coração do homem, para podermos compreender com todos os santos qual que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações.